Olá, meu nome é Carla Furtado e eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados castanhos. Eu tô vestindo uma blusa amarela e tô aqui sentada numa mesa de frente pro meu laptop com o microfone num estúdio que tem um fundo cinza escuro. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Microsoft Brasil Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Mário Brilhante, que é Sales Operation Program Manager na Microsoft Latam. O Mário concluiu o seu doutorado na Liberty University pesquisando como as competências digitais dos funcionários afetam a transformação digital da empresa. O estudo levanta muitos insights interessantes para aquelas empresas que estão se adaptando ao mundo cada vez mais digital que a gente vive, ou seja, todas elas. Então a gente tem muito assunto hoje. Bem-vindo, Mário. Obrigado por me ter. Eu sou um homem branco com barba. Estou em Fort Lauderdale, com um fundo sunny Miami, como a gente fala, sempre calor aqui, com uma camisa cinza e cabelos pretos lisos. Maravilha, Mário. Parece estar um dia bem bonito aí mesmo. Aqui em São Paulo tá mais cinza. Aqui quase sempre também. Mário, falando sobre o seu estudo, né, que você mergulhou nesse assunto que é tão relevante hoje em dia e que a gente acaba passando por ele em diversos podcasts, diversos temas, mas é muito legal ver, estar com alguém que realmente mergulhou nisso na sua pesquisa. O que, afinal, são as habilidades digitais, que a gente também fala digital skills, né, mesmo aqui no Brasil às vezes, mas o que são elas a partir da visão dos colaboradores de uma empresa? Então, esse é um ponto interessante. O nosso estudo, a gente começou, só para ter a claridade, nós fizemos o estudo dentro da Microsoft, com colaboradores da Microsoft. Então, nós mesmos passamos por uma transformação digital. Então, o estudo foi pós nossa transformação digital de um dos departamentos nossos, onde a gente perguntou para os colaboradores. E uma das perguntas foi exatamente essa: o que é o Digital Skills, habilidade digital? E a definição dentro da Microsoft também varia bastante. Nós tivemos colaboradores que foram bem básicos, falando habilidade digital é poder usar um computador. Está correto, mas também tivemos colaboradores que definiram habilidade digital, poder escrever Python, C++, toda aquela parte técnica que está do outro lado do espectro, né? Então, como a gente define, varia muito do colaborador, da função que ele tem. Uma das definições que eu mais gostei foi a habilidade de poder usar a tecnologia para completar o seu trabalho. Então, não só saber usar o computador, mas como fazer o leverage, apalancar das ferramentas digitais para fazer o seu trabalho mais eficiente. Um pouco de tudo, né? A habilidade digital não é só como usar o computador, não é só a parte técnica. Nós todos, um dos seus podcasts, você próprio estava comentando como você aprendeu a usar a câmera no mundo da pandemia. É uma habilidade digital, é uma habilidade digital específica para o seu trabalho, certo? Então, de acordo com o trabalho que você tem, a habilidade digital que você precisa vai variar bastante também. Faz sentido, e as definições que eles deram realmente também faz sentido, e é interessante porque é parte de quem realmente está vivendo isso, né? E isso abre muito mais a nossa visão do que quando é uma definição fechada, que a gente joga numa busca da internet e ela dá pra gente assim de cara. Exato. E, Mário, assim, quais foram as problemáticas, quais são, né, que você encontrou na pesquisa, a partir disso, quais são as problemáticas e os desafios de uma empresa que decide passar por um processo de transformação digital? Então, uma empresa já tem alguns mecanismos, mas ela quer realmente mergulhar nessa transformação, passar por um processo fechado, programado, só que ela não prepara tecnicamente seus funcionários. Então, uma das perguntas que a gente fez foi exatamente quando quando o colaborador tem que ter aprender o skill que a gente precisa, a habilidade digital, antes, durante ou depois da transformação digital. E, novamente, muitos preferem aprender antes, mas se você aprender antes, ensinar como usar uma ferramenta online sem ter a ferramenta implementada, o colaborador não sabe muito o benefício. Então, você vai para um training, você senta, te falam assim que usa e passa 2, 3 meses quando é implementada a ferramenta e o pessoal já não sabe. Então, é contínuo, é antes da transformação digital. Dentro da empresa, nós temos que vender a transformação digital. O colaborador tem que ver o benefício da transformação digital. O que vai me impactar? E também tirar aquele medo que tem da transformação digital que, por transformar eu vou perder o meu trabalho. E é mais do que isso. A transformação digital vai te dar
empowerment, que a gente fala em inglês, para poder Uhum. colaborar mais. Talvez tirar do dia a dia de fazer sempre o mesmo, tarefas repetitivas, e usar a data, que a transformação digital não é só a ferramenta, é a data que a ferramenta nos vai dar para poder tomar decisões mais inteligentes. Então, a primeira parte seria o desafio número 1 é vender para os colaboradores, nós estamos fazendo a transformação digital, por que nós estamos fazendo essa transformação digital? A segunda parte é como treinar as pessoas na ferramenta, mas não só como usar, mas como fazer o leverage da ferramenta, dentro da empresa. E é contínuo. Uma das coisas que nós vimos dos desafios é o perfil da pessoa. Então, nós entrevistamos as pessoas que sobreviveram à transformação digital. Então, Uhum. só para ter bem claro, nós não entrevistamos quem não conseguiu, quem não sobreviveu à transformação digital. Muitas Certo. vezes, o que nós vimos são pessoas que acabam desistindo, saindo da empresa, mudando, porque não querem ter a mudança. Então aquele Mas é growth, um índice alto esse de pessoas que desistem? Ou eu mais acho ou que a menos? inseguridade causa as pessoas saírem da empresa. Não posso te dizer se o índice é alto ou baixo, mas acho que a inseguridade, Certo. não sei o que eu vou estar fazendo daqui Essa 3 segurança. meses, Uhum. a segurança, você termina saindo. Mas o mais que nós vimos, as pessoas que sobreviveram e saíram melhor da transformação digital, são aquelas que têm o growth mindset, onde elas têm Uhum. aquela ideia de sempre estar aprendendo. Então não é Certo. aprendi a usar hoje e termino de usar. Eu sempre vou estar melhorando como eu aprendo a ferramenta. Então, um dos Perfeito. desafios maiores é exatamente esse, preparar as pessoas, mesmo se nós vemos a nossa transformação digital, e a gente fala muito de transformar digitais outras empresas, e acaba esquecendo um pouco que a Microsoft, a gente passou por uma transformação digital, todos nós, Uhum. né? Uhum. E um dos primeiros que a gente vê o que o Satya Nadella fez foi aquele growth mindset. Eu quero continuar aprendendo. Não vou fazer porque eu sempre fiz dessa forma. Uhum. Existem formas melhores de fazer. Então, estar aberto a outras ideias também. É, com certeza. Também a gente também fala muito sobre isso em diversos temas, que eu acho que é uma coisa que permeia muito das discussões do nosso tempo, que é como a gente tem que estar aberto, né? Então, esse growth mindset, né, seria essa mentalidade de aprender a aprender. Então, desenvolver essa Hum, capacidade que a gente tem, na verdade. É muito mais sobre a gente ativar uma coisa que a gente já tem, que foi desativada um tempo atrás, porque a gente. Outras gerações, né? Acho que cada vez menos achavam que tinha uma função e ficaria engessado para sempre naquela função. Então é exato. impossível, né, não tem como. E mesmo que não tenha a ver com transformação digital, qualquer tipo de transformação vai passar por isso e também vice-versa. A transformação digital, como você disse, não tem só a ver com habilidade técnica, tem muito mais a Exato. ver com a gente ter essa plasticidade, né, para poder fluir com um mundo que está desenvolvendo cada vez mais rápido. Uhum. Pode E falar. eu só ia comentar que, exatamente, na tecnologia hoje, a gente deixou de ter aqueles grandes updates. Acho que se você pensar há anos atrás, a gente mudava de Windows, e era aquele É. lançamento do Windows novo, nós temos que aprender um Windows novo. Hoje, se você Uhum. ver, todas as ferramentas nossas é constante, é semanal, é mensal, onde está mandando aquele update falando agora faz uma forma nova. Então não existe aquela mudança mais forte, tenho que aprender agora um sistema novo, é muito mais diário, né? É, muito mais subindo mais um degrauzinho, não necessariamente mudando de escada para elevador, né. Exato. Você vai só aumentando o degrau. E já que você falou de dia a dia, é um tema que eu queria falar com você também, né, da prática, né, falar mais do cotidiano. A gente sabe que um dos maiores desafios dos líderes é manter esses colaboradores justamente com esse growth mindset, né, se manterem empenhados em seguirem aprendendo, não se acomodarem. Então, que fatores você descobriu, ou que você acha, que você vem observando, que ajudam a manter essa motivação acesa? E quais são os empecilhos dos colaboradores ou que partem da empresa que podem dificultar essa busca? Muita boa pergunta. Uma das coisas que nós vimos é, quando faz a transformação digital, se o gerente continua pedindo, vamos falar, por exemplo, de, reporte, né. Se Hum, você pede, nós mudamos para usar Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft de como visualizar data. Se a certo, pessoa continuar pedindo, os números, os resultados em um Excel, o colaborador não tem o incentivo de mudar para um Power BI para mostrar a informação para o gerente. Então, uhum, vai um pouco do gerente de pedir a informação usando a tecnologia nova também, usando as ferramentas certo. que fazem parte da transformação digital. Mas também depende muito do colaborador. Uma das coisas que a gente viu das pessoas, que passaram pela transformação digital é por que você busca,
habilidades digitais novas. E uma das razões, existem dois, né? Sempre intrínseca e extrínseca. A intrínseca muitas vezes é porque eu faço por mim mesmo, não por forças externas. E eu quero aprender, era a primeira. A segunda eu quero poder aportar para o meu time. Eu não quero ser aquela pessoa que fico por atrás do Uhum, time, sou o uhum, último que não consigo fazer as coisas. uhum, Hã, e a parte extrínseca também, alguns recomendam como o aumento de salário. Então, por ter essa habilidade digital, eu vou ter uma carreira, eu posso continuar subindo dentro da empresa. Então, a empresa tem que mover dos 2 lados, tem que criar o fogo dentro do colaborador de querer aprender a habilidade digital, e isso uhum. você faz mostrando os benefícios, mostrando que: "Olha, se você aprender isso, vai ser muito mais fácil para você fazer A, B e C", e a parte extrínseca de reconhecer as pessoas que aprenderam também. Então ter aquele reconhecimento dentro do grupo: "Ó, a Carla foi lá e ela usou a ferramenta nova para dar esse insight, né, Uhum, esse número". Então dentro disso, o gerente tem que colaborar os 2. E dar o espaço para o colaborador aprender também. Então, um dos uhum. seus, das pessoas que participaram num dos podcasts da América Latina estava comentando que tira toda sexta-feira para tomar o tempo de aprender e tirar certificações. E é Sim. uma das formas que nós temos que fazer, nós temos que dedicar ao nosso próprio, crescimento, né, aprender a tecnologia nova. Não necessariamente tirar toda sexta-feira. Uma das coisas que nós vimos que é bem interessante é como as pessoas aprendem a habilidade digital. E para Hum, mim foi a parte que do estudo que mais me chamou a atenção. Dentro da Microsoft nós tem muitos treinamentos, temos várias ferramentas dentro da empresa que nos podem ensinar aquela habilidade digital. Mas o número um das pessoas para aprender uma habilidade digital foram em plataformas externas da empresa. Então elas hum, foram muito para um YouTube, LinkedIn Learning, certo. onde o conteúdo está on demand, eu chego lá, eu quero aprender isso, eu encontro e está up to date. Então ele Aham. está, usando a ferramenta hoje, não um ano atrás que a ferramenta estava diferente. E é como a gente chama de microlearning, conteúdo pequeno, não aquele treinamento de 8 horas de como usar a ferramenta, mas aquele: "Eu quero fazer no Excel um VLOOKUP", né, como eu faço esse cálculo, essa fórmula. Aham. Então, as pessoas buscam isso. E a segunda forma de buscar é com companheiros de trabalhos. Então, eu vejo, por exemplo, eu quero aprender hoje como fazer um podcast. Pô, eu conheço você. Você é uma expert em podcast. Então, eu vou lá e marco uma reunião com você de meia hora para você Sim. me contar como foi a sua experiência. Essa é a parte mais interessante, onde que a gente depende um do outro para aprender habilidade digital. E não daquele treinamento de classe de 8 horas. Já Ótimo. existe para você mudar de carreira, para você aprender um SQL, skill, alguma coisa que realmente toma muito tempo. Mas a habilidade digital que nós precisamos para o nosso dia a dia, muitas vezes é com aquele companheiro: "Pô, você sabe fazer isso, me ajuda, me Uhum. ensina", o É. coach one to one que a gente chama. E para isso, a empresa tem que estar preparada para a transformação digital para aproveitar isso. Então como a empresa pode fazer isso de: "Pô, estamos transformando digitalmente"? Colocar uma pessoa dentro do time, todo time tem aquela pessoa que é o primeiro a provar, o primeiro que baixou o TikTok, o primeiro que, usou a última tecnologia, né. Aquele cara que tem o último telefone do ano e ele está sempre lá tentando. Na hora que você mostra a transformação digital para essa pessoa ela abraça a transformação digital, ela abraça a ferramenta, e Sim. ela vira o seu maior champion, aquele que promove a ferramenta dentro do time. Então, uma das coisas que a gente recomenda chama Digital Badges. E Digital Hum. Badges é, por exemplo, aquele logo no final da tua assinatura onde tem falando: "Pô, eu sou um expert nisso, nessa Sei. ferramenta", né. Aham. Ou mesmo no Teams, as pessoas que usam o Microsoft Teams, que é o que a gente está usando para videoconferência, tem um banner, às vezes, do lado da foto, que indica que aquela pessoa quando a gente lançou Teams foi uma transformação digital dentro da Microsoft. A Sim. Microsoft fez, Teams Champion, que você Hum. podia se certificar facilmente, era um treinamento de 1 a 2 horas, onde te mostrava as ferramentas básicas de como usar Teams, mas te ajudava a promover o Teams dentro do teu próprio time.
Então, quando você tinha aquele Maravilhoso. banner você tinha aquele banner, o pessoal via: "Pô, eu conheço o Mário já tá, expert em Teams, como é que eu faço isso?". Então, esse é uma das formas que a gente vê que a empresa pode promover a habilidade digital, tendo a pessoa disponível. Mas da mesma forma, nós temos que ter certeza que o colaborador eu sou o Team Champion, eu tenho meu trabalho do dia a dia, eu não posso ficar Uhum. ensinando todo mundo como usar a ferramenta. Exato. Então, tem uma parte que nós temos que ter aquele pessoa disponível para consultas internas, para também, coisas rápidas de como fazer, Uhum. mas ao mesmo tempo nós temos que treinar as pessoas da ferramenta. Então, ter um treinamento sempre disponível on demand, como a gente conversou, que está up to date, onde eu Sim, posso sempre entrar lá. e fazer lá. Não sei se Nossa, responde a sua pergunta. super responde, já respondeu outras coisas que tinham na minha cabeça, porque é muito interessante escutar como, na verdade, é um movimento natural, né? Claro que tem aquele esforço, como você disse, ter lá um treinamento sempre disponível, que a pessoa possa fazer na hora que ela quiser, ter essa iniciativa dos badges, né? Os títulos que as Hum, pessoas têm e vão expor para os colegas, mas como você disse, tem aquela pessoa que já tem essa facilidade, sempre tem no time aquela pessoa que já uhum, baixou a rede social, que já tem essa afinidade mesmo com aquele tema que a gente está desenvolvendo. Então, vai da empresa saber, do líder, saber aproveitar essa pessoa e tornar tudo muito natural. Porque realmente, se meu amigo sabe de alguma coisa, basta perguntar para o meu amigo. É muito mais fácil perguntar para ele, gastar ali 15 minutos, meia hora, do que uhum, eu me inscrever num treinamento. Que no fim das contas, muitas vezes, o treinamento é mais simples do que a gente pensa. Mas uma rotina cheia de coisa para fazer, a gente já vira uma pendência, já vira mais uma lista de tarefas, mais um ponto na lista de tarefas, para a gente ter que voltar ali, fazer alguma coisa. Nisso já passaram semanas, a gente não fez treinamento. Então, exato. eu Não, e fora sinto que. isso, quando você faz o treinamento, você está no teu e-mail respondendo os e-mails, Exato. você está recebendo então você não está colocando a atenção que merece, e depois às vezes você faz o É, treinamento e fala: "Pô, eu podia ter aprendido tudo isso em 5 minutos", né. Então exato. tem que ter exatamente a dedicação do treinamento, mas eu acho que muitas vezes o treinamento, aquele treinamento que a gente vai na classe de aula, ou que a gente pega todas as pessoas da empresa, colocam numa sala por 4 horas e explica a ferramenta, vale a pena para o ponto da pessoa entender o que está disponível, não como Certo. usar, mas também, pô, eu sei que posso fazer isso. Existem várias coisas dentro do Excel que nós não usamos porque não Uhum. precisamos, mas se eu sei que existe e eu sei como buscar de aprender essa habilidade digital, é o importante também. Então, É. existe o valor ainda no treinamento, aquele sentado, mas não para aprender a usar, e mais saber o que está disponível dentro dele. Perfeito. A gente fala muito. A gente usa muito a palavra disrupção, né, nos últimos tempos, mas eu percebo como que nesse tema de habilidade e tudo mais, tem muito a ver com somar uma coisa a mais, uma transição, do que abandonar, por exemplo, abandonar o Excel, não, o Excel continua sendo muito útil para várias coisas, o treinamento continua sendo muito útil para várias coisas, mas é justamente saber adaptar à nossa nova realidade, que é híbrida, que é multifacetada, que tem que ter diversidade de opções, porque a nossa rotina é muito diversa, né. Exato. E E também saber desculpa, só saber a audiência, você estava imagina. falando de relatório de Excel, É, existe existe horas que o Excel é a ferramenta correta para ser usado para o trabalho que precisa ser feito. exato. Existem horas que você precisa do Power BI. Como você distingue que qual é qual, e qual não é que: "Ah, eu sempre venho usando Excel e eu sei usar Excel e é mais fácil para mim". Mas a ferramenta correta é o Power BI, que é a nossa ferramenta de mostrar a data. Então você tem que distinguir bem falando: "Não, tudo bem, você sabe usar Excel, você é mais cômodo no Excel, mas a ferramenta correta é o Power BI". Então nós temos que fazer a transformação digital do time e começar a usar Power BI para essas coisas. Não é que deixe de existir o Excel, né, mas Exato. é bem exatamente esse. E saber a sua audiência. Uma das coisas que Uhum. nós, fazemos bastante e eu vivi muito a transformação de Power BI, que de novo, é aquela ferramenta de visualizar data, o Os objetivo é só você dados, poder é. os dados. É uma ferramenta 100% de visualização. Uhum. Como nós fizemos a transformação digital, das pessoas aprenderem a usar essa ferramenta, os gerentes aprenderem a usar essa ferramenta, foi muito importante também. E é algo que a gente continua aprendendo, mesmo dentro uma ferramenta nossa da Microsoft, nós continuamos ajudando as pessoas. Então, meu trabalho era criar a ferramenta, criar o reporte. Mas fora disso, eu tive que fazer o trabalho de ensinar as pessoas como usar o Power BI. Uhum. Então, como você pode fazer um reset? Como você tem. E constantemente a gente tem um Tip of the Week dentro do nosso time, onde a gente envia vídeos de 1, 2 minutos, mostrando o que tem de novo na ferramenta,
toda Ótimo. quinta-feira. Então é um microlearning constante, Uhum. rápido, e nós mesmos gravamos usando o Teams, sem todo esse setup maravilhoso que você tem aqui, e a gente grava. E outra parte também, que eu estava comentando, é saber a audiência. Quando você está criando o reporte, saber quem vai usar, para que perguntas eles vão responder e qual vai ser o ritmo de negócio. Então, todo isso são coisas que você tem que saber. E a parte de diversidade, quando a gente está criando um reporte, a gente também tem que ter certeza que as cores são corretas para uma pessoa que tem talvez ah, dificuldade de ver. ah, Perfeito. então tem que ter toda essa parte de diversidade, o time de engenharia tem que estar ao tanto, saber a necessidade do negócio e o usuário que você vai ter, e a habilidade digital do usuário do teu reporte, e adaptar o reporte para a habilidade do time que você está fazendo também. Maravilhoso. Então também é importante quem está nos escutando, caso tenha uma empresa com menos estrutura, por exemplo, eu não consigo fazer microlearning toda quinta-feira, mandar um vídeo que é assim, mas eu não consigo. Mas eu acho que o que fica forte da mensagem é fazer o que for possível na sua empresa, o que for mais simples, como a gente acabou de dizer, aquilo que faz sentido na sua rotina, né, pegar aqueles talentos, Uhum, quem é mais engajado e tal, enfim, não precisa ser o ideal dos mundos, né, mas também uhum. não deixar que esse ideal te paralise, né, não faça aquilo que é possível no seu contexto, na sua realidade. E eu queria saber um pouco mais em relação à sua pesquisa, Mário, do que você entendeu do ponto de vista dos funcionários, dos colaboradores, para eles, qual seria a medida ideal entre a automotivação, que eles têm que correr atrás, então, sei lá, a empresa já deixa um monte de treinamento, então vai de mim, eu que tenho que ir lá e fazer o treinamento, e o equilíbrio entre isso e a motivação que vem do próprio líder, do empregador para adquirir essas habilidades. O que eles acham que faz diferença no dia a dia deles e que foi a medida certa? E aí, exatamente, esse foi uma das perguntas que a gente fez durante o estudo, e foi exatamente 50-50%. Olha, 50% depende nosso e 50% depende do meu gerente. O que o sim. pessoal reclama e precisa do gerente? Foi tempo. A Hum, coisa número um que todos os colaboradores comentaram é: eu preciso de tempo. Eu tenho tudo isso para fazer, mas eu não sinto que a empresa me dá o tempo para aprender. E quando conversando com o pessoal da Microsoft Corporate, até aqui da Microsoft Brasil, Microsoft América Latina, foi que realmente, a gente sente que dá. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, aqui toda sexta-feira de tarde nós não temos reuniões, e a ideia dessas sextas-feiras de tarde é você aprender. Mas no uhum, dia a dia, o colaborador termina respondendo e-mail, não termina tomando o tempo de ir. Então tem essa, de um lado o pessoal falando: "Eu não tenho tempo", de outro a empresa falando que sim, dá tempo. Então eu acho sim. que é importante reconhecer as pessoas que tomaram o tempo de fazer o curso. Então uma coisa que a gente faz dentro do meu time muito, é se alguém completou algum treinamento, ou alguém fez alguma coisa, ou fez um BI novo, um reporte de Power BI com alguma ferramenta nova, a gente toma o tempo de reconhecer o time, falar: "Pô, olha que legal que fez essa pessoa". Isso motiva os demais, não só ensinando: "Pô, se pode-se fazer isso dentro do Power BI, mas eu também quero aprender a fazer isso que eu estou vendo que o meu amigo fez". De novo, aquela pergunta de: "Eu não quero ser o último do meu time, o Uhum. único que não sabe fazer e depender dos outros. Eu quero ser Sim. autossuficiente de poder fazer". E vai muito da autorresponsabilidade. Qual é a sua responsabilidade de tomar, hã, controle da sua carreira? Hum. Por mais que teu gerente fale: "Você precisa fazer esse curso", ou "Eu recomendo fazer esse curso", uma das muitas coisas que a gente viu é o gerente recomendando o curso, falando: "Esse curso é o mais importante, eu quero que todo mundo no meu time faça", e ele não fez o curso. E o pessoal falava assim, pra uma das coisas que a gente mais viu foi as pessoas que falam, o gerente fala: "Eu fiz esse curso, eu aprendi isso, eu recomendo vocês fazerem", toma como se o meu gerente, que é uma pessoa que tem muitas coisas para fazer também, tomou o tempo para fazer, eu também Claro. tenho que encontrar o tempo e eu tenho que fazer. E aquela pessoa viu um benefício, então ela está realmente vendendo o curso, né, para os Sim, demais. o Então, o tempo é o exemplo, né. número um, o exemplo. O tempo é o número um e o exemplo, foram as 2 principais. E o número 3, a parte financeira. Então, também uma das coisas que a gente recebeu é: "Ah, eu não tenho os fundos para completar esse curso". E tem muito treinamento de graça, mas depende muito se a empresa vê que aquela habilidade digital você precisa ou não. Então, às vezes a empresa fala: "Você precisa aprender isso",
e tem aqueles colaboradores que falam: "Sabe que se eu for mais além e aprender SQL, eu vou poder colaborar ainda mais". Então você precisa da empresa, o apoio da empresa a falar: "Eu entendo o benefício, eu entendo porque você quer ter essa habilidade digital, vale a pena para nós vamos investir em você". Ou não, eu tô vendo que essa habilidade digital que você precisa é para você ir para uma outra posição, que talvez não seja Uhum. dentro dessa empresa. Então aí o colaborador tem que encontrar os fundos para adquirir essa habilidade digital também. Certo. É, sempre muitas negociações, né, e como acho que fica muito essa percepção de que não tem fórmula, pronta, né, a gente tem muito que sentir qual é o contexto, qual é a realidade de cada grupo, de cada time. Mário, para fechar, eu queria saber, assim, justamente a gente falou bastante dos processos para chegar aos treinamentos, né, acho que principalmente como Uhum. atrair a esse treinamento e tudo mais, mas eu queria saber se a sua pesquisa trouxe algum insight em relação ao processo em si de aprendizagem, a própria experiência dos colaboradores. Teve alguma coisa que você acha relevante trazer para nos inspirar aqui? Hum, uma pergunta difícil. Hum. Hã, de novo, acho que vender a habilidade digital, aquele engagement de você do coaching, de a pessoa sentir a necessidade. Uma das coisas que nós vimos muito dentro, da transformação digital é que às vezes a pessoa sentia que a transformação digital era o que aquele líder, aquela, gerente estava vendendo no momento para sua carreira, e não trazia nada de benefício para o meu dia a dia. Então, às Uhum. vezes, uma das pessoas fez um comentário que para mim pareceu muito interessante falando: "A gente vai fazer a mesma coisa que nós fazíamos antes, só que agora a cor do programa mudou, em vez de vermelho é amarelo". Mas estão vendendo como a maior ferramenta, trocaram o nome, chamaram Nossa. de uma coisa nova, e nós falamos: "Agora sim nós podemos fazer". Então, realmente ver o benefício que tem essa mudança para mim, para eu poder ir e falar: "Eu apoio essa eu estou de trás de vocês". E de novo, constante, não é antes, vender, durante e depois continuamente. E ver como um benefício para mim, não como uma coisa que vai fazer minha vida mais difícil. Como eu posso continuar crescendo, como vai ajudar a talvez ninguém gosta de ter tarefas que a gente faz todo dia que é repetitiva, né, a gente vai lá, Uhum. copia daqui, cola ali, copia daqui, cola Sim, dali. A transformação digital te permite tirar essas coisas que são repetitivas exato. e dedicar o tempo naquela coisa que talvez o machine learning, o AI ainda não pode fazer. Tem coisas que só nós humanos temos essa experiência, essa capacidade. E vai interpretar a data e não só ver, existe uma correlação, entre essas 2 coisas. E às vezes a correlação não quer dizer que causa. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é, aqui nos Estados Unidos, toda vez que sobe a venda de sorvete, aumenta o número de ataques de tubarão. Existe uma correlação entre os 2, Qual é a mas não é relação? a relação é que a venda de sorvetes não causa os ataques de tubarão. O que Claro. causa é que, literalmente, tá mais sol, tem mais gente na praia, você vende mais picolé, tem mais ataque de tubarão. Sim. Hã, essa capacidade de interpretar a data, Hã, só nós ser humanos temos. E só. essa parte de inteligência emocional. Às vezes, por trás Hum. da data tem uma história. Então, pegar a data e conseguir contar uma história onde todos possam entrar de trás pela data, é o que nós podemos fazer. Então, deixar de fazer copy and paste, copiar daqui, colar ali, mover isso para lá, e exatamente interpretar e poder ver, se alguém está tendo um problema, não só buscar, na data porque esse problema está existindo, mas também tem a parte emocional de nós irmos conversar com as pessoas que estão passando pelo problema. Se um cliente está reclamando de algum produto nosso ou de alguma, se a empresa está com um problema, ter essa conversa com a pessoa, por que está Uhum. acontecendo? E poder descobrir a causa do problema também. Maravilhoso. Eu acho que é um ótimo fechamento, porque para a gente cada vez mais tirar esse preconceito de que o avanço digital significa que a gente vai perder alguma coisa. A gente está ganhando tempo, a gente está ganhando liberdade e mais tempo e espaço para podermos ser mais humanos, né? A gente vem a civilização de uma revolução industrial que nos robotizou tanto e, nossa, né, limitou tanto do nosso potencial. Então agora a gente vive uma nova maré em que as máquinas podem ser máquinas e nós podemos apostar cada vez mais nas nossas habilidades emocionais, como você disse, as soft skills, né, enfim, ter Uhum. tempo para fazer aquilo que a gente realmente gosta, então eu só vejo horizontes muito libertadores pra gente.
100%. Obrigado por me ter, foi um prazer ter aqui. Foi um prazer receber você, Mário. Obrigada por compartilhar com a gente a sua pesquisa de doutorado. E eu espero que vocês que estão nos assistindo também tenham se inspirado e que possam cada vez mais impulsionar e empoderar os seus colaboradores para que eles tenham mais efetividade, mais produtividade e mais tempo para investir nos seus talentos. Esse foi o Microsoft Brasil Podcast. Contem o que vocês acharam, é só usar a hashtag Microsoft Podcast. Vai ser um prazer para a gente acompanhar a sua opinião. Obrigada e até a próxima.